Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Sim. Pronto. Bom dia, Bom professor. dia, Bom dia, gente. bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu testar se está tudo funcionando. Uhum. Está sim. Deixa eu só ver este outra coisa aqui. Ah, deixa eu passar essa janela para baixo aqui. Pocket. Deixa eu passar essa janela para baixo. Pronto. Aqui, aqui, aqui. Bom, então vamos lá. Pessoal, vamos começar então fazendo uma chamada rápida, tudo bem? Eu vou colocar aqui na listinha de vocês, aqui está. Bom dia, professor. Bom dia, Rosane. Fanny tá entrando. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome Então eu vou começar aqui, gente, seguindo a listinha do que aparece aqui no Google Meet pra mim aqui, ó. Então vamos começar aqui pela Andressa Vieira. Eu vou falar o nome que está marcado aqui na minha lista, tá? Às vezes vocês estão entrando com o endereço Bom aí, dia, professor. o nome E de outra agora? pessoa. Então eu vou falar com o nome que está aqui, tá bom? Andressa Vieira, tá aí? Estou, professor. Ah, se puder mostrar a cara rapidinho de cada um pra gente ver aqui. Espera aí, professor, né? Bela Chabi. Quem é a Bela Chabi? Ah lá, Andressa está lá. Tudo bem. Tudo bem, bom dia. Gabi Santos. Tá aí? Aí, presente. Fala assim, presente. Fanny Silva. Oi, Pessoal. Ah, Presente. presente. Felipe Alves. Tá aí, Felipe? Acabou de entrar na sala. Aparece aí. Presente. Mostra a cara, Felipe. Tem como ou não? Tá penteado? Gisele Vieira. Presente. Mabi Aqui, a Gisele tá aí, ó. Mabi Barbosa. Presente. Pronto. Paulo Nascimento Oliveira. Presente. Presente. Tá ali. Aí, Paulo. Joia. Rosana Souza. Presente. Presente. Tá aí a Rosana. Tudo jóia. Tailane Pires. Presente. Presente. Tá ali. Tainá Neves. Presente. Presente. Pronto, pessoal. Aí a Tainá. Joia. Então vamos lá. Nesse início de aula é para falar coisas gerais sobre a disciplina, né? Então, com respeito às provas, né? Eu recebi as provas, eu coloquei lá como devolvido no Google, no Google Sala de Aula, né? Não sei se vocês receberam a mensagem. Alguns de vocês colocaram lá no a prova e outras atividades no mural, né? Então eu peço que vocês coloquem cada atividade, incluindo a prova, na sua respectiva janelinha da atividade, tá bom? Porque fica lá bem organizado para mim, facilita, certo? Eu até passei o recado lá. Eu estou corrigindo as provas ainda, vamos ver se eu consigo já para amanhã colocar as notas de vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? A gente discute sobre isso daí. E com respeito a atividades, né? A Tainá disse que estava difícil fazer aquele experimento sobre a mistura, não é isso, Tainá? Você confirma? Confirmo, Também, professor. professor. Eu pensei que ficasse em áudio, talvez ficava melhor, porque eu não estava entendendo o escrito, não. Tá, então tá bom. Eu vou então gravar o áudio e explicar, tá? Até tô aqui com a atividade, mas eu esqueci de compartilhar essa janela. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidamente aqui uma nova aqui, ó.
Deixa eu fazer aqui. WS Doc. Porque às vezes não compartilha, né? Então eu tenho que mostrar para você. Tenho que inserir aqui. Como é que eu faço? Window Capture. Professor, sua tela tá branca, tá? Minha tela tá branca. E agora? Espera que eu já tô. Vou Não, ela tava preta, mas já tá mostrando já. Pronto, achei aqui. É que eu tava fazendo esse compartilhamento da tela aqui, né? Da atividade, né? A atividade é para fazer um experimento, gente. Vocês peguem 4 copos transparentes, né? E bom, vou mostrar aqui mesmo. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, né? E aí vocês vão pegar os seguintes materiais e deixar separadinho: água, sal, areia, de preferência uma areia grossa, tá? E óleo de cozinha. Então vocês vão ter esses 4 ingredientes. Aí vocês vão fazer diferentes situações, diferentes misturas. A primeira mistura, vocês vão botar só água no copo, né? Vocês podem fazer uma por uma, pode usar o mesmo copo. Na segunda vocês pegam a água e aí vocês vão pegar um pouco de sal, tá? Esse em parênteses aqui é só não coloque muito sal para evitar saturação com formação de corpo de fundo. Isso aqui é só para dizer o seguinte: vocês botem só um pouco de sal, põe pouco sal, que se botar sal demais vai ficar um sal acumulado no fundo, tá? Isso chama saturação, mas vocês põem só um pouquinho de sal. E aí esse é um experimento. Pega então a água com sal, mistura e observa. Forma uma mistura homogênea, forma 2 fases distintas ou não, né? Aí vocês podem jogar fora a água ou pegar outro copo, de preferência, botar um do lado do outro. E aí nesse você vai misturar, só um momento, deixa eu terminar. Você põe água e óleo no mesmo copo. Aí vocês vão ver se é uma mistura homogênea ou heterogênea. E aí, por fim, no outro copo vocês vão botar água, areia e óleo. E aí vocês vão esperar um tempo, né? E aí vocês vão observar se formam fases, né? Então vocês anotam quantas fases aparecem na mistura, façam um ranking da substância mais densa para menos densa. Por exemplo, colher de aço é mais denso que água e madeira, se a madeira flutuar. O que eu quero dizer com isso aqui? Imagina o seguinte: você pega um copo cheio de água, ou uma vasilha cheia de água. Se você botar uma colher lá, de aço ou de ferro, a colher vai afundar, não vai? Então isso quer dizer que o quê? Deixa eu botar minha cara agora aqui. Se eu pegar uma vasilha de água e botar uma colher lá de ferro, a colher vai afundar. Isso quer dizer o quê? Que o ferro da colher ele é mais denso que a água. Ele vai para o fundo, certo? Agora se eu botar um pedaço de madeira na água, a madeira vai flutuar. Depende da madeira. Tem madeiras mais densas, tem madeiras menos densas. Mas algumas madeiras vão flutuar. Então isso quer dizer o seguinte, que essa madeira ela é menos densa do que a água. Certo? Eu dei isso como exemplo, mas eu quero que vocês então, olhando os experimentos de vocês, digam, por exemplo, a areia é mais densa ou menos densa que a água? Ou seja, ela afunda ou fica boiando? O óleo, mais denso ou menos denso? É isso o experimento. Tudo bem? Diga, quem que queria dizer? Tailane, professor. Tailane, diga, Tailane. A gente já fez esse experimento. Já fez? É, já. É que teve pessoas que tiveram dúvidas. É esse daí. Professor, Ah. professor, aqui Mas tô tá falando, não é? toda semana. Ah, só um momento. Ah, Tainá, qual é o experimento então? Ah, eu abri o errado. É da outra quinta, professor. Ah, tá. Ó, Eu também fiquei com dúvida. então, vou fazer o seguinte, para não perder muito tempo da aula, eu vou explicar no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Porque eu não tenho aberto aqui agora. Eu achei que era essa daí, eu me confundi. Mas então vamos lá. Deixa eu abrir aqui rapidinho, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho ela aqui, ó.
Tá. Deixa eu voltar aqui. Eu não queria perder muito tempo com isso. Cadê, gente? Aqui, atividade. Separação de misturas. Abriu. Atividade 1. Ler até a página 65. Responder as questões do livro. Faça o experimento explicado na página 64 e 65. Ah, no livro está explicando, gente. É o experimento do livro, página 64. Vocês foram lá no livro, não? Professor, Ah, aqui, ó. O livro não está abrindo? Não, professor. Parece que alguém comentou que o livro não estava abrindo. A Tainá, né, Tainá? Então eu vou colocar de novo o livro, tá? E aí vocês vão ver aqui. foi Thalita. Eu vou digitalizar. Eu mando depois, tá bom? Então tá fácil, gente. É só colocar o livro lá que tá tudo explicadinho. Deixa eu aceitar. Professor, quando vai entregar o livro? Diga. Quem tá falando? Quando vai entregar os livros? Ah, Elian. Olha, isso é uma questão lá com o pessoal da direção, sabe? Eu não tenho controle sobre isso. Eles estão se organizando lá. E tá ruim essa parte sem livro, né? O livro é muito importante. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo com esse digitalizado, tá bom, gente? Tá bom. Então tá. Então vamos passar para o conteúdo, sem mais delongas, né? O conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é o seguinte. Vocês vão ver aqui que a gente vai estar entrando, olha que legal, num novo assunto, tá? No capítulo 3. Na verdade, ainda é dentro da mesma unidade que a gente está falando sobre os materiais, né? O que são materiais, que é composto de matéria, as propriedades dos materiais, a mistura de materiais, né? E hoje a gente vai falar uma relação dos materiais com o ambiente, né? Então aí no livro de vocês vão ver... Ixi, o que está travando aqui no computador? Deu uma travada aqui, gente. Opa, o que está vendo? Está muito pesado. O livro aqui no meu... Aqui foi. Então vocês vão ver aqui, abrindo, vai ter essa figura, né? Fica ruim também de ver porque é um desenho... É um desenho que ocupa 2 páginas, mas aí no arquivo vai ficar uma página assim e a continuação dele vai estar aqui embaixo, nesse outro desenho, tá? Mas isso daí o que está mostrando? Está mostrando alguns tipos de materiais diferentes que a gente encontra na natureza, tá? E a aula de hoje vai falar sobre o que é um material natural manufaturado e o que é um material sintético, tá? Então aqui tem diferentes materiais que a gente pode ver. Como, por exemplo, as folhas das árvores é constituída de diferentes materiais. Deixa eu só aceitar aqui quem é que está entrando. Ah, Rosana entrou. Então, de que material é feito aqui? Se você for pegar uma folha, em verdade ela tem vários materiais aqui. É um composto feito por vários materiais. Tem a famosa celulose, certo? Que a gente já viu um videozinho mostrando que a celulose é a que faz o papel, por exemplo, né? A celulose é a que faz, que compõe o algodão, que a gente faz as nossas roupas, né? Mas tem outros materiais numa folha, como lignina, etc. Vocês não precisam saber isso. Mas aí ele está mostrando esse bichinho aqui que a gente não encontra muito ele, né? Ele é raro, chama um onicóforo. Mas ele é interessante porque ele, para espantar predador, eles liberam um material que parece uma gelatina que fica grudando assim, né? Então o sapo vai comer ele fica com a boca toda grudada, melequenta, né? Para se proteger. Então é um outro tipo de material natural, né? As asas da borboleta, né? Tem aquelas escamas. E assim vai. O músculo, né? Do nosso corpo, os ossos, são materiais que a gente chama de natural, tá? Ah, e só para continuar a folha aqui, aquela
aquela questão do unicóforo. Aqui está aquele jato que ele lança, esse líquido, que quando ele entra em contato com a água, o material ele volta a ser gelatinoso. Tá? Com a água ele é gelatinoso. E quando ele bate no animal, ele fica mais duro. Então forma tipo uma armadilha, que aí serve, por exemplo, ele se alimentar desse gafanhoto aqui também. Tá? E o que ele está querendo mostrar nisso daqui é um negócio que a gente chama de biomimética. O que é biomimética? Os pesquisadores, né, deixa eu aceitar aqui, está entrando aqui mais alguém, da Luciana Neri, eu acho que eu esqueci quem que é. Luciana Neri é a mãe de quem mesmo? Entrou aí, quem que entrou? Eu acho que é de João, professor. João, né, João? João Ricardo, professor. Pronto, João tá aí então, né? Você tá aí, João? Não sei se ele tá aí, vamos lá. Então, o que os cientistas hoje têm feito é o seguinte, eles tentam entender como é que é o funcionamento desses materiais, do que eles são compostos, e aí eles no laboratório, eles tentam recriar alguns desses materiais, né? Então, por exemplo, olhando aqui a escama da borboleta, da asa da borboleta, ela é muito impressionante porque ela reflete luz colorida, não é? A gente não vê a borboleta brilhante, aquela cor da borboleta, ela é por reflexão dos raios solares nas suas escamas. Aí os cientistas, por exemplo, vão lá no laboratório com um microscópio, né? Então aqui no microscópio, olha a asa da borboleta, aí eles viram que ela tem um determinado formato, uma geometria assim. Então os cientistas tentam recriar essa geometria usando até outro material, não precisa ser o mesmo que a borboleta é composto, mas que tenha mais ou menos esse formato. E aí eles perceberam que se eles fizerem um material assim, eles conseguem refletir bem mais a luz do sol, né? E aí eles podem usar isso daqui, né, por exemplo, em painéis solares, nesses painéis que estão captando energia elétrica por painel solar. Acho que vocês já devem todos ter visto, né, que o pessoal está colocando em cima das casas. Eles usam um material que eles põem lá em cima, imitando a asa de borboleta, certo? Entenderam essa ideia, não? Mais ou menos. Ô, professor, só uma pergunta rápida. O senhor está gravando a aula? Tô gravando. Eu não esqueci dessa vez. Dessa vez tá gravando, tá bom? Então tá. Então vamos lá para continuar. Então, isso aqui só para mostrar, né, como que nós hoje, seres humanos, estamos estudando a natureza para tentar fazer materiais que imitem a natureza, que sirvam para a gente, né? Nesse caso aqui, estamos imitando o formato da asa de borboleta para captar melhor a energia do Sol, para transformar em energia. Tá bom? Então agora a gente vai passar para o que a gente chama de tipos de material. Tá? Então, quais são os tipos de material? A gente já viu as propriedades dos materiais, né? O livro está falando aqui. E a gente vai ver os tipos de material que tem. A gente pode classificar todos os materiais do planeta em algumas categorias. A primeira categoria seria materiais naturais. Certo? Quais são materiais naturais? Quem pode dar exemplos para mim? Materiais que são produzidos pela natureza. Isso. Por exemplo, dá um exemplo. Exemplo, um animal, uma planta. Uma planta, né? Se a gente pegar um pedaço da planta, a gente vai ter um material, né? Então tá aqui, por exemplo, isso aqui é uma flor seca, né? Um material natural, né? Ela tá usando aqui, ó, por exemplo, esse enfeite que tem aqui, ó, em casa, né? Material natural. A palha, tem uma palha aqui, ó, palha.
É feito de material natural. Né? Outro material natural, madeira, pedra, certo? O que eu já vou falar aqui, essa escultura aqui feita de argila, que é um material natural. Da onde é que vem a argila, por falar nisso, gente? A argila vem da onde? Vocês têm aquele filtro de água na casa de vocês, que é de barro? Aqui Não, tem um Eu só pote de barro. Já tem. Pronto, e de onde é que vem essa argila, esse barro? Da natureza? Já se perguntaram? Não? Do barro, da terra, da água. Isso, geralmente essa argila eles tiram da beira de rios, tá? Eles vão lá na beira do rio, no barranco, a gente chama até barranco, vocês já ouviram falar, o barranco do rio, é geralmente nas margens, eles vão cavando ali próximo, em solos argilosos e tira essa argila, né? E, bom, então vocês pegaram a ideia do que é material natural. Agora, a gente pode ter o que a gente chama os materiais naturais, a gente pode chamar eles de materiais naturais também, manufaturados. O que é um material natural manufaturado? Vem da palavra mano. O que é mano? E aí, mano? O que é mano? Vem de mãos. Então, quando a gente pega um material natural e manipula ele com as nossas mãos, transforma ele, não precisa ser só com a mão, tá? Com ferramentas. Ou seja, se o ser humano trabalhar esse material natural, ele vai chamar um material natural manufaturado. Como a gente pode ver aqui, o exemplo dessa cadeira aqui de madeira. Ela é feita de madeira, material natural, só que ele é manufaturado, tá? Da mesma forma, as rochas ou pedras. Está aqui uma pedreira, certo? Da onde é que vem a pedra que faz a pia da casa da gente? Aqui está mostrando a pia, né? De onde é que vem essa pedra aqui? Vocês estão me escutando? Pode repetir a pergunta, por favor, professor? Sim. Vou repetir. A pergunta é o seguinte: nessa foto aqui, nós estamos vendo uma pia que ela é feita de granito, tá? Granito é um tipo de pedra. Da onde é que vem essa pedra aqui? Eu não sei, professor. Tá aqui, gente. Vocês vão ter que ir buscar essa pedra em determinadas, que a gente chama pedreiras, né? Que é uma montanha, essa montanha é feita de um determinado tipo de pedra. Então, se a gente for, quem já atravessou ali a ponte na Pedra do Cavalo, quem já foi lá? Eu já fui. Quem já foi para feira todo mundo que já foi para feira de Santana ou Salvador passou por uma ponte lá onde, né? E se vocês olharem pro rio, né, vocês vão ver que está cheio de um tipo de pedra preta, lá, escura, né? Não é isso? Sim. Repete de novo, por favor. Quando vocês estão indo para a feira de Santana, certo? Ou Salvador, vocês passam por uma ponte, que é lá na cidade, né, de Cachoeira ou Mangabeira, né? E aqui, se vocês olharem para o rio, lá embaixo da ponte, vocês vão ver muita pedra lá, né? Aquela pedra é uma pedra mais escura, mais preta, mais cinza escuro. Aquela é uma pedra, certo? É um material natural. Agora, se eu pegar aquela pedra lá e extrair ela, então, se vocês olharem assim, antes de chegar na ponte um pouquinho, vocês vão ver que tem dois paredão de pedra assim, dos dois lados. Se eu pegar aquela parede lá e cortar, né, um pedaço dela, eu posso pegar essa pedra e usar ela para alguma coisa, tá? Como é que o ser humano corta uma pedra? Geralmente. Com cortador de pedra?
Se eu quiser quebrar uma montanha, pegar a pedra da montanha, como é que eu faço? Ninguém tem uma ideia? Não sei, professor. Vou fazer outra pergunta então. Né, vocês já viram na construção de qualquer casa que tem aquelas pedrinhas que o pessoal compra, brita, não é? Então onde é que vem, É. então, onde é que vem aquela brita? A gente encontra na natureza as britas, um pedrinho bem daquele jeitinho, será? Ou não? Não. Não. Não, professor. E como, Não. e como, Não. e como é que a gente faz isso então? Como é que aparecem essas britas? Como mágica? Do mar? Não, não é do mar. A gente faz ela? É da PD, professor? Isso, da pedreira. De que jeito será? Como é que é o processo? Quebrando as pedras. Quebrando? Isso, você vai quebrar as pedras da pedreira, né? O que é uma pedreira? É uma montanha feita, né? Toda montanha, todo morro é feita de pedra embaixo. Tem terra por cima, mas se você tirar a terra, embaixo vai ter a pedra, a rocha, tá? E cada montanha, dependendo da região do país que você tiver, a pedra vai ser de um tipo diferente. Então, ali na região próxima à Mangabeira, né, próxima à Pedra do Cavalo, vocês vão ver aquela pedra lá, é a pedra que faz a brita. Então, o que eles fazem? Vocês vão ver lá, depois quando vocês forem para a feira, quem for para a feira de Santana um dia, ou para Salvador, vocês olham do lado direito, vocês vão ver uma montanha de brita lá. Como é que eles fazem? Eles vão lá na montanha e bota bomba, literalmente. Igual um São João, só que eles botam dinamite, bombas grandes que explodem aqui lá, né? E aí vai diminuir ela em pequenos pedaços, tá? Outra forma é também, né, cortando. Então é basicamente isso. Então, o que é a rocha lá na montanha? A gente chama de material natural. Se eu vou lá e quebro ela para fazer a brita, por exemplo, ela é um material natural manufaturado, porque o ser humano já trabalhou em cima dela, certo? Aqui também está mostrando então no livro uma pedreira, né, uma montanha que ela é feita de outra rocha, que a cor, tá vendo que a cor dela é diferente daquela cor preta da brita. Essa pedra aqui, ela é a que forma o granito, é um tipo de granito, tá? E geralmente, então vocês vão ver, né, depois que você quebrar em blocos maiores, como vocês estão vendo aqui, né, você pode quebrar ela depois com, por exemplo, um martelo e um formão, né? E vocês levam essa pedra para um lugar onde vai ter serras que vai serrar ela e deixar ela bem fininha assim na espessura que você quer, e depois você faz o polimento, tá? Então tá aqui um material natural manufaturado, uma pedra de granito nessa pia, tá? Agora, se eu for numa outra pedreira de granito, às vezes vai ter um granito diferente. Vocês vão ver então que tem granitos de várias cores. Um dia, se vocês tiverem a possibilidade, vocês vão lá, por exemplo, na Dilmármore, que é uma que tem aqui na entrada da cidade lá, ou outra dessas marmoarias. Vocês vão ver várias pedras de diferentes cores lá, tá? E de diferentes tipos, tá bom? Então, material natural, do jeito que a gente encontra na natureza. Material natural manufaturado é aquele que a gente modifica, né, mas sem mudar as propriedades desse material. Eles continuam do mesmo jeito, pedra é pedra. E, por fim, existe o que a gente chama de material sintético. Tá? O que é um material sintético, gente? Vocês têm alguma ideia? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Sim. Pronto. O que é um material sintético, gente? Está aqui. Então eu vou ler para vocês. O material sintético é quando os materiais naturais são transformados quimicamente
e geram outros materiais com propriedades diferentes dos encontrados no ambiente natural. Surgem os materiais sintéticos, certo? Então, se vocês se lembrarem, né, da nossa aula anterior, do conteúdo anterior, nós falamos sobre transformações químicas, né? O que é uma transformação química? É quando você pega um material, né, ou dois materiais, e eles vão ser transformados num tipo diferente de material, tá? E com propriedades diferentes. Então, geralmente, o que a gente vai ver? Uma propriedade diferente. Vai ter mudança, por exemplo, de cheiro, vai ter mudança de cor, né? Vai ter mudança, às vezes, por exemplo, vamos pegar o caso lá do nosso bichinho. Ele joga um líquido da boca dele, que parece uma gelatina, que quando ele encosta no bicho, ele se transforma e fica duro. Ali está ocorrendo uma reação química, certo? Então, um material sintético, o que é? É um material natural que o ser humano transforma ele por uma reação química, gerando um novo material, certo? Um novo produto, que vão ter características diferentes. Deixa eu aceitar aqui a Vanessa, que está entrando agora. Vanessa, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Então essa é a ideia de material sintético, certo, gente? Então, aqui no livro, ele vai dar um exemplo, tá, de um material sintético para a gente ter uma ideia, certo? Mas antes de falar desse aqui do livro, eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu já mostrei aqui para vocês, certo? Não sei se está dando para ver. Isso aqui é um pedaço de flor seca, tá? Mas se eu pegar, por exemplo, né, eu já mostrei para vocês, pegar a árvore, um eucalipto ou um pinheiro, uma árvore, material natural, certo? Se eu picotar ele vai continuar, né, se eu primeiro serrar ele e cortando em pedacinhos pequenininhos, formando aqueles cavacos, ele ainda vai ser um material natural, certo? Só que ele já vai estar manufaturado. E até então ele não passou por nenhuma transformação, nenhuma transformação química, certo? Então é um material ainda natural, né? Não é um material sintético. E aí se eu pegar aquela e cortando, picotando, serrando, pegar a serragem, por exemplo, né, e juntar assim, né? Em vez de eu pegar, por exemplo, uma árvore, deixa eu mudar meu exemplo, eu pegar uma planta que chama papyrus, que ela é tipo uma folha assim, e misturar com água, formar uma massinha, ela vai formar uma folha de papel bem grosseira, que é desse tipo aqui, ó. Não dá dando para ver muito bem, mas é um tipo de papel que os egípcios fizeram, né, há mais de 4.000 anos atrás. Muito antigo, né? Agora, esse aqui é um material natural, manufaturado ainda, porque não teve reação química, foi só a planta com água. Agora, hoje em dia, o que nós temos? Nós vamos lá na papelaria, né? Compramos o papel e aí a gente vai ter esse papel aqui. Esse aqui ainda é um material natural manufaturado, tá? Embora a gente coloque alguns produtos químicos para tirar algumas substâncias, né? Ele ainda é um natural manufaturado. Agora, o que o livro vai dar o exemplo? Ele vai dar o exemplo agora de um material sintético, tá? O material sintético é o seguinte, ele vai dar o exemplo, né, da aspirina, que a gente toma, um remédio, aspirina. Quando está passando mal, tal, a gente toma aspirina.
Aspirina é um remédio, né, que ele é um material sintético, né? Mas de onde é que veio a aspirina? A ideia é o seguinte, o pessoal, né, nesse documento aqui que eles estão mostrando, deixa eu só aceitar o Luiz Gustavo que está entrando. Olá, bom dia, Luiz Gustavo. Se você, o pessoal traduziu os textos aqui dos egípcios e já, né, e esse texto aqui tem 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos no ano 2020, que depois de Cristo. Então, ele vê mais 1500, são 3500 anos atrás esse papel aqui que os homens lá do Egito escreveram. E lá estava dizendo que existiam pelo menos 700 tipos de medicamentos produzidos a partir de extratos de plantas e de animais. O que é um extrato, né, basicamente? Um extrato vegetal. É você pegar folhas, por exemplo, de árvores selecionadas, né, e você basicamente amassar ele e fazer uma papinha daquilo ali, aí vai formar um extrato de planta, né? Então o líquido que se você misturar com água ali, se você beber aquela água misturado com folha amassada, algumas folhas vão ter algum efeito, não é? O que a gente chama de ervas medicinais, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E algumas outras tipos de folha, se a gente amassar, fazer um extrato e colocar, por exemplo, em cima de um machucado, vão cicatrizar, né? Vão ajudar a nosso corpo a cicatrizar de forma mais rápida. Então, vocês já devem estar familiarizados, né, com algumas plantas medicinais. Por exemplo, o chá de boldo. O boldo é muito bom se você estiver tendo problema de estômago. Quem pode me dar um exemplo de planta medicinal que usa aí para alguma coisa na casa de vocês? Vanessa, Rosana, Manuel, dá um exemplo aí de planta medicinal. Eu esqueci. Mastruz. Pergunta. Mastruz. Para que usa o mastruz? Fazer remédio Remédio para quê? pra verme. Para verme, por exemplo. Então ele é um bom vermífugo. Qualquer planta que eu comer vai ser bom para verme? Não. 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 Isso, não. Então, desde que o ser humano existe, ele foi experimentando com diferentes plantas e viram que algumas plantas específicas têm algum efeito muito poderoso na nossa saúde, né, para melhorar a nossa saúde. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram alguma dor assim, bota um sprayzinho que solta um cheiro forte e arde, que é bom para amolecer os músculos. Eu tava com o músculo doendo aqui, eu fiz tsh. Sabe do que eu tô falando? Não. Quando o jogador de futebol ele leva uma pancada, o médico lá não passa um spray assim, ó. Já viram aquilo? Eu já vi, já mesmo. Já vi, já. Pronto. Então, aquilo lá, da onde é que vem, gente? Então é o seguinte, aí que vem a nossa história. Então, por exemplo, descobriram que é uma planta como a cânfora, famosa cânfora, certo? Se você passar na pele assim, né, ela amolece os músculos, ela é boa para isso, tem um efeito muito bom, né? E aí, o que então aqui o exemplo do livro está falando? Ele está falando uma dessas coisas, um desses exemplos, né? Então, o pessoal lá da Europa tem essa árvore aqui chamada de salgueiro branco, né? Uma árvore grande, chega até 20 metros, a 30 metros de altura, né? E o pessoal tomava extratos desse salgueiro branco aqui e dizia que era bom, por exemplo, para reduzir dores, como dor de cabeça, dor no corpo e febre, né? O pessoal tomava o extrato. Aí, um pesquisador, um químico italiano chamado Raffaella Piria, que nasceu em 1814, né?
Quantos anos atrás? 1814 até 1914, 100 anos. 1914 até 2014, 200 anos. Então esse homem viveu mais ou menos há 200 anos atrás, né? Ele fez o quê? Ele conseguiu isolar, ele pegou as folhas dessa planta aqui, e ele conseguiu isolar a molécula, a substância que tinha esse efeito de reduzir a febre e a dor. Tá? Porque se você pegar um extrato de planta e estudar do que é feito ali, a química dele, vai ter muitos tipos de substâncias diferentes. Vai ter, por exemplo, a clorofila, que é a substância que dá a cor verde para a folha, né? Mas se eu beber a clorofila, ela não vai reduzir a minha febre. Não é a clorofila que reduz febre. Então tem outras substâncias. Ele descobriu uma que era essa que ele chamou de salicilina. Ele falou, eu descobri a salicilina, esse remédio aí que dá a redução de febre. E aí o que acontece? Uma vez que o ser humano descobriu qual é a molécula, ele pode ir no laboratório e fabricar essa molécula. Né? Ele pode sintetizar, ele pode criar essa molécula de salicilina, tá? Ou ácido salicílico. E é isso que a gente vê hoje na aspirina, que a gente toma quando está com dores no corpo, né? Ou dor de cabeça, ou febre, alguma coisa assim. Então a aspirina, ela é um material sintético, tá? O ser humano faz no laboratório esse material químico, essa substância química, imitando uma substância química que foi encontrada nas folhas da árvore salice, naquele salgueiro branco. Entenderam, gente? Sim. Entendi. Sim, Bruce. Entendi. Pronto. Sim, professor. Excelente. Então esse é um material sintético, tá? Outros exemplos muito comuns de materiais sintéticos que a gente encontra é, por exemplo, o plástico, tá? O plástico. O foninho aqui de ouvido. O plástico, ele é um material que ele é a transformação química do petróleo que tira lá do chão, certo? Mesmo alguns tipos, por exemplo, de borracha, tem a borracha sintética que o pessoal chama, tem a borracha natural, tem a borracha sintética. Qual que é a borracha natural manufaturada? Ela é tirada da seiva da árvore. De qual árvore? Da seringueira. Você corta a seringueira, ela solta uma substância branca, grudenta, que depois você enrola ela e esquenta ela, que vira borracha natural, certo? E existe a borracha sintética, essa aqui, ó, tá vendo, emborrachada aqui, que ela é feita do petróleo. Você pega o petróleo, esquenta, mistura várias coisas e aí faz a borracha sintética, tá bom? Então essa é a aula de hoje, gente. Vocês têm alguma dúvida ou não? Sobre o conteúdo primeiro. Não, professor. Não. Tá. Não. 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 Tá, e sobre qualquer outra coisa, vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Não. Então fala. Quem é? Reinaldo? Eu não entendi um pouco sobre o experimento, porque na hora eu tinha entrado naquela época lá em casa tinha faltado internet, aí eu vim pra casa do vizinho. Pronto, sobre o experimento vai ser o seguinte, eu vou gravar uma explicação lá no WhatsApp, tá? E explicando direitinho, mas é para seguir o livro. No livro tá dizendo como é que é para fazer o experimento, tá? Eu vou mandar o arquivo do livro novamente, porque ele tá ruim de abrir, parece. Tá bom? E o professor vai Ok. botar o livro? Tá. No meu já abriu já, professor, o livro. Abriu o livro? Pronto. O meu abriu. Eu acho que tá tudo normal com o livro, gente. Vocês tentem lá abrir de O novo. meu também abriu, professor. Pronto, então tá lá no livro. O meu também abriu. Então tá tudo certo. Então vocês vão no livro, tá? E vocês têm as perguntas do livro para responder e o experimento tá lá no livro, na página. O meu também abriu, professor. Página. 64, Isso, 64, 65, exatamente, Andressa. Tudo.
Gente, então tá. Eu vou encerrar agora aqui. Eu vou colocar esse vídeo, eu vou colocar no YouTube lá depois, tá? Quem quiser assistir, tá bom? E amanhã lá no WhatsApp, tá? Professor, a atividade você vai dar hoje ou amanhã? Ô, Amanhã. professor, Diga. Certo. na página 65 tem duas questões. É para copiar? Ô, professor, É pra responder as questões só aquelas que eu coloquei. E as questões A 1, era a 2, a 3 e a 5. Isso, a 1, a 2, a 3 e a 5. Exatamente. Ok. Ok. fala a página de novo aí que eu não peguei. O experimento está na página 64 e 65. E as questões para ser respondidas estão na página 63, 62 e 63. Ô, professor, Tá lá no WhatsApp, gente. Tem lá o documento lá, tá bom? Vocês abrem lá. Ok, tá. eu acho que eu não vou conseguir fazer o experimento, porque pelo livro eu não entendi. Então eu vou gravar Eu também. eu vou gravar o áudio explicando, Tainá. Eu vou gravar o áudio explicando depois, tá bom? Então tá, gente. Então eu vou encerrar porque agora tem a outra aula, tá, gente? Então até amanhã. Qualquer coisa vocês colocam no grupo lá do WhatsApp. ok. Tchau. 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 Tchau.